Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10 e tem o seguinte título: O Evangelho propaga-se entre os gentios. Esta lição foi estudada no dia 6 de março de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Se ainda não é um inscrito, está aqui pela primeira vez e está gostando dos nossos estudos, então não perca tempo. Se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você estará por dentro quando colocarmos um conteúdo novo no ar e verá tudo em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque fazendo isso, o nosso conteúdo será espalhado para mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos, capítulo 10 e o versículo 45. Verdade prática. Deus não faz acepção de pessoas, de nações ou de raças. É da vontade do Senhor que o Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, seja anunciado a todos os povos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, do versículo 44 até o versículo 48, no capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 18, que diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que há em nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Reflexão: os judeus e os gentios, antes e depois da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, antes, a humanidade para os judeus dividia-se em duas raças: os judeus e todo o resto da humanidade, os gentios. Depois, a humanidade passa a ser dividida entre três povos: judeus, gentios e igreja. Judeus e gentios. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 32. Em segundo lugar, antes, os gentios
estavam separados de todos os privilégios concedidos aos judeus por Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13. Depois, em Cristo, judeus e gentios estão perto. Não há parede. Em terceiro lugar, antes, a antiga religião judaica representava uma grande barreira aos gentios. Depois, a antiga religião judaica não representa mais barreira aos gentios. Introdução. Palavra-chave: gentio. Todo aquele nascido fora da comunidade de Israel e estranho às alianças que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo. Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10 e o versículo 34. Criador de tudo quanto existe. A todos preserva pela sua bondade e justiça. Atos, capítulo 17, do versículo 25 até o versículo 28. Ele ama a todos indistintamente e deseja a salvação de toda a humanidade. João, capítulo 3 e o versículo 16. Através de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1 e o versículo 21. Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Esta é a mensagem que os apóstolos de Nosso Senhor proclamaram aos gentios. No Filho, todos somos amados pelo Pai, sem quaisquer distinções. Está você também disposto a anunciar o Evangelho até os confins da terra? Há muita terra ainda a ser conquistada. Primeiro tópico: os gentios no Antigo Testamento. Toda a humanidade descende de um único casal, a quem Deus formara segundo a sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27. Capítulo 5 e o versículo 2. Embora criado santo, justo e bom para a glória do Senhor. Gênesis, capítulo 5 e o versículo 1. Salmos, de número 115 e o primeiro verso. O homem desobedeceu-lhe as ordens, experimentalmente o pecado. Com a sua apostasia, fez com que a maldade tomasse conta do mundo. Gênesis, capítulo 4 e o versículo 8 e também o versículo 23. A Deus, então, não restou outra alternativa, senão destruir a primeira civilização, através de um dilúvio universal. Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 9. Em primeiro lugar, um novo começo com Noé. Apenas Noé e sua família salvaram-se daquele cataclismo. Por intermédio dos filhos do piedoso e santo patriarca, Jafé, Gênesis capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 5. Cã, Gênesis capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 20. E Sem, Gênesis capítulo 10, do versículo 21 até o versículo 31. Vieram a formarem-se as nações com as suas respectivas geografias. Gênesis capítulo 10 até o capítulo 11. Infelizmente, a humanidade porfiou em desobedecer a Deus. Gênesis capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 9. Em meio a essa desolação espiritual e moral, Deus santifica um descendente de Sem, Abraão, para que dele uma nova nação fosse formada. Gênesis capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo 3. Em Abraão fomos todos abençoados. Em segundo lugar, a exclusividade dos descendentes de Abraão. Gênesis, capítulo 15, e os versículos 5 e o 6. Ao chamar Abraão, o Senhor dá início à história de Israel.
Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Seu propósito, a nação judaica. Gênesis capítulo 18 e o versículo 18. Capítulo 22 e o versículo 18. Era torná-la uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal e um povo santo. Êxodo, capítulo 19 e os versículos 5 e o 6. Ele a constituiu para que esta lhe fosse uma possessão distinta e particular. Isaías, capítulo 44, do primeiro versículo até o versículo 2. A fim de que por seu intermédio alcançasse os gentios. A partir de então, todas as demais etnias passaram a ser conhecidas como Goim, gentios. Gênesis capítulo 15, do versículo 18 até o versículo 21. Isso não significa, porém, que Deus não ame as demais nações. Ele as ama, sim, e de tal maneira amou-as, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além do mais, em Abraão foram benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. Sinopse do primeiro tópico. A partir da eleição de Abraão e sua descendência, as demais nações passaram a chamar-se Goim, gentios. Segundo tópico. Os gentios em um Novo Testamento. O Novo Testamento faz questão de realçar o amor de Deus não somente por Israel, mas por todos os povos. João, capítulo 3 e o versículo 16 deixa isso bem claro. Não resta dúvida. A salvação vem dos judeus, mas não se restringe aos judeus, mas, através dos judeus, deve alcançar a todos os não-judeus. Em primeiro lugar, nos evangelhos. Nos evangelhos há várias referências aos gentios. Mateus, capítulo 6 e os versículos 7 e o 32. Marcos, capítulo 10 e o versículo 33. Lucas, capítulo 12 e o versículo 30. Capítulo 18 e o versículo 32. Descrito às vezes com certa reserva. Mateus, capítulo 20 e o versículo 19. Marcos, capítulo 10 e o versículo 33. São eles vistos como a grande seara a ser alcançada pelos apóstolos, que no cumprimento da grande comissão deixariam Jerusalém e a Judéia para evangelizar e ensinar todas as nações. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Aliás, Isaías já destacava a missão do Cristo entre os gentios. Isaías, capítulo 42, do primeiro versículo até o versículo 4. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus agraciou alguns destes como a mulher cananeia. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. E o centurião. Lucas, capítulo 7, do primeiro versículo até o versículo 10. Em segundo lugar, nos Atos dos Apóstolos. Embora Atos capítulo 1 e o versículo 8 estabeleça a obrigatoriedade da missão entre os gentios, somente no capítulo 9 e o versículo 15, após a conversão de Paulo, é que se declara aberta e enfaticamente a evangelização das nações. Veja em Atos capítulo 13, do versículo 44 até o versículo 47. A resistência inicial dos apóstolos em discipulá-los. Atos capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 16. É vencida quando Cornélio, sua família e demais assistentes recebem o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 10,
do versículo 44 até o versículo 48. O fato trouxe perplexidade no colégio apostólico. Atos capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 3 e o versículo 18. Mas, após a apologia de Pedro, Atos capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 17. Veja também o capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 11. A igreja glorificou a Deus pelo fato de os gentios serem também objeto do amor de Deus. Atos capítulo 10 e o versículo 45. Em terceiro lugar, missão e salvação entre os gentios. Se Pedro, com o evangelho da circuncisão, é proeminente nos capítulos de 1 a 12 de Atos, nos capítulos de 13 a 28. Destaca-se Paulo com o evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 1 e o versículo 7. O primeiro diz respeito aos judeus, o segundo aos gentios. Atos capítulo 13, do versículo 44 até o versículo 47. Trata-se, porém, de um só evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava consciente de que fora chamado por Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Atos capítulo 9 e o versículo 15. Sem os entraves da lei. Atos capítulo 15 e o versículo 19. Também o versículo 28 e o 29. Romanos capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 16. Em suas viagens missionárias, não foram poucos os gentios que se converteram ao Senhor. Atos capítulo 11 e os versículos 1 e o 18. E de bom grado ouviram a exposição da graça divina. Atos capítulo 13 e o versículo 42. Você se preocupa com a evangelização transcultural? Se você não foi chamado ao campo, coopere financeiramente com a obra missionária e ore pelos que se acham além fronteira, falando do amor de Deus. A responsabilidade pelo ID também é sua. Sinopse do segundo tópico. O Novo Testamento, através dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, realça o amor de Deus não somente por Israel, mas por todos os povos. Terceiro tópico. Judeus e gentios unidos por Deus mediante a cruz. Em primeiro lugar, a Igreja de Deus. Ao defender a difusão do Evangelho entre as nações, afirmou Pedro: Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Atos capítulo 15 e o versículo 14. Esse povo é a igreja formada por judeus e gentios em Cristo. Romanos capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 33. De ambos fez ele um só povo, derribando a parede de separação que estava no meio, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo. Efésios capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Dessa maneira o Espírito Santo revela a Paulo, Efésios capítulo 3 e os versículos 4 e o 5, que os gentios não são mais estrangeiros, goim, e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. Co-herdeiros e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios capítulo 3 e o versículo 6. Em segundo lugar, expansão da igreja entre os gentios.
Através de suas viagens missionárias, Paulo propagou o Evangelho entre os povos e culturas conhecidos naqueles dias. Romanos capítulo 15 e os versículos 19 e o 20. Em várias regiões estabeleceu ele igrejas, constituídas notadamente por gentios. Romanos capítulo 16 e o versículo 4. Sinopse do terceiro tópico. Mediante a cruz, judeus e gentios foram feitos um, dando assim origem à igreja. Conclusão. A evangelização dos povos é o maior desafio da igreja moderna. A responsabilidade é nossa. O Senhor confiou-nos a grande comissão para que, sem remissões, alcancemos os confins da terra. Ele deseja que todos os gentios sejam salvos. Você sabia que muitos povos ainda não ouviram falar de Jesus? Como responderá você a esse grande desafio? Se o Senhor o chama à obra missionária, responda prontamente: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E assim finalizamos mais um podcast, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa nova edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AMRL3, o canal da família cristã.